Então vamos ver o que fala em Eclesiastes. Eu vou abrir aqui a Bíblia na tradução brasileira, porque aqui alguns vão dizer que isso aqui se refere a o homem tendo uma vantagem sobre os animais e os animais serem seres que perecem no pó da terra. Diz assim, ó, pois o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos brutos. Aqui é animais, na maioria das traduções, tá? Uma e a mesma coisa sucede a eles. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Aqui, o fôlego de vida é espírito de vida, tá? E o homem não tem vantagem sobre os brutos, pois tudo é vaidade. Agora olha só que interessante. Todos vão para um lugar, todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó. Todos voltarão ao pó. Olha o versículo 21. Quem sabe se o espírito dos homens sobe para cima e o espírito dos brutos desce para baixo, para a terra. Alguns vão advogar aqui, a partir desse versículo, que o espírito... Aqui é legal porque a passagem prova que o animal tem espírito. Apenas não diz que não é possível provar se esse espírito sobe para Deus ou se ele vai para debaixo da terra. Mas que tem espírito. Isso é muito interessante porque eu ficava só com o espírito dos animais a partir ali de Gênesis, né? Gênesis 7, 14, 7, 13 em diante, conforme a gente leu. Mas aqui também fala que o animal tem espírito. Então o animal não é só alma e corpo. Se você propõe que o animal só tem uma alma e não tem um corpo, você está sendo antibíblico. E não é pouco. Você está diferindo de Gênesis, Moisés, e você está diferindo de Eclesiastes, cujo autor foi considerado o homem mais sábio da terra. Tinha o espírito de sabedoria de Deus. Tá, esse dom Deus deu para ele. Os dons são irrevogáveis, a despeito da queda de Salomão. Se ela está incluída aqui no Eclesiastes ou não, outra conversa. Mas ele foi inscrito, isso aqui é inspiração do Espírito Santo. Os animais têm espírito. Aqui, os que propõem que os animais perecem e para eles não há continuidade na vida, é porque é dito que eles vão para o pó da terra enquanto o espírito do homem vai para Deus. Primeiro, que aqui, como diz o próprio Pember, aqui a passagem não está dizendo, afirmando, ela está perguntando, quem sabe? Porque pode ser que o espírito do animal também suba para Deus. Quem pode dizer que o espírito do animal vai para debaixo da terra e o do homem vai para Deus? Mas ainda que a proposição ganhasse força e realmente significasse isso, é dito lá em Eclesiastes 12 e em várias outras propostas bíblicas, é dito que o nosso fôlego volta para Deus. O nosso espírito vai para Deus. Mas o dos animais vai para debaixo da terra. E se a gente olhar o que é debaixo da terra, a gente vai entender que debaixo da terra é o Hades. E o que tem no Hades? Hades tem os mortos. Alguns vão dizer que Hades é a sepultura, como fazem os adventistas, os mortalistas. Mas a Bíblia tem a sua própria palavra para sepultura, tanto no grego quanto no hebraico. Sheol e Hades não é sepultura. Jacó, quando pensou que seu filho tinha sido despedaçado por feras, embora não tivesse acontecido, ele disse que iria encontrar ele no Sheol, no Hades. Então eles foram sepultados na mesma tumba, sendo que José, ao ser consumido por feras, ele teria sido digerido por um animal. Então não está falando de sepultura. Jacó estava falando de um mundo de mortos que continuam conscientes depois da vida terrena. E se assim for, o espírito dos animais, eles vão para o Hades. É o máximo que pode se dizer. E faz todo sentido, uma vez que esse sopro de vida, de alento que Deus colocou no homem, tem que voltar para Deus, porque foi feito com propósito divino. Um dos animais, por não ter tido essa alta qualidade, ele vai para debaixo da terra. Mas isso indica também que os animais não perecem. Não perecem. Ah, mas terra aqui é o pó. Não. Quando a feiticeira de Endor, ela vê Samuel vindo, ela fala assim: estou vendo um homem subindo da terra. Como que vai subir da terra se ela está na terra? Existe a terra abissal. E debaixo da terra é estar abaixo das regiões terrenas. Tá? Então os animais têm continuidade de vida pela proposição que é feita deles serem irracionais ou serem não tão
dignos, como alguns fazem. Vamos continuar, o vídeo está ficando longo, a gente tem que terminar esse volume 1, mas eu preciso ainda falar de algumas coisas. Eu quero falar da presença de Deus com os pássaros. Nós temos um problema na tradução, que a glossa permitiu, a glossa escribal permitiu a inserção de uma ideia de consentimento, quando a ideia deveria ser de presença. Eu vou usar, e isso não é exclusividade dessa Bíblia aqui não, porque eu só encontrei 2 Bíblias em português que ajustou isso, tá? Então, todas as Bíblias em português praticamente traduziram, no meu entendimento, errado essa passagem, e que está lá em Mateus 10, 29, a gente vai ler a partir do versículo 28. Já estou abrindo aqui, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer na geena tanto a alma quanto o corpo. Então, Jesus está ensinando aqui que a gente não pode temer os homens, mas antes ele vai colocar o valor que o homem tem para Deus, que é um valor muito superior. E que a gente não pode temer a morte, a gente tem que temer a Deus, que pode fazer com que a gente seja colocado na geena. Aqui está geena, né? Tradução já com o termo aportuguesado, né? Muito bom a Bíblia, tradução brasileira, porque ela não coloca inferno, ela coloca geena, que é o termo correto. Agora olha o versículo 29. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá no chão, senão pela vontade de Deus. Ou, melhor dizendo, senão pela vontade de vosso Pai. My friends, essa palavra no grego original, e você pode pegar, aí não é uma questão de variante textual, não é uma questão, esse manuscrito quis dizer isso, o manuscrito mais antigo disse isso, o mais novo disse aquilo, não. Todos os manuscritos gregos, os unciais, os cursivos, os jovens, os antigos, os que têm glossa, os que não têm, dizem, está inserido, nenhum deles cai sem vosso Pai. Não sem o consentimento ou sem a vontade. Essa sem a vontade é uma glossa de tradução, mas não é texto grego. O texto grego não coloca sem a vontade. Isso muda tudo. Porque embora a gente entenda que também tem a vontade, a questão não faz sentido você falar de uma vontade que Deus... Por que Deus vai se preocupar com o passarinho se não cai sem a vontade dele? Então, se cai é porque é a vontade dele. Então, a vontade de Deus é que o passarinho caia. Então, você está falando de um Deus que está muito mais preocupado em que as coisas aconteçam como elas devem acontecer do que realmente com o bichinho, para depois comparar que o homem vale mais que o bichinho. Não faz nem sentido lógico. Mas olha só, quando a gente traduz correto, e aí eu vou pegar a Bíblia King James aqui. Essa Bíblia aqui, ó. King James 1611 aqui, ó. Eu vou ler nela, vamos ver como está a tradução dessa Bíblia. Mateus 10, 29. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem vosso Pai. Você entendeu a diferença? A outra Bíblia que traduz corretamente é a Bíblia textual. Tá? A Bíblia textual também traduz corretamente. O que muda entre sem o consentimento, sem a vontade, e sem o vosso Pai? Muda a ideia de consentimento e presença. Um tem ideia de consentimento, outro tem ideia de presença. O que isso quer dizer? Quando eu coloco sem vosso Pai, está querendo dizer o seguinte, que Deus se preocupa até mesmo com a morte do bichinho e aterriza com ele até o chão. Isso é, Deus vai com o pássaro. Deus se faz presente com a morte de cada passarinho. Ele não cai sem a presença do Pai. Um amigo meu chamado Daniel, lá do canal Escriba do Reino, ele diz, é como se Deus fizesse o cortejo fúnebre do bichinho. Isso não muda? Isso é espetacular. Isso fala muito mais de como Deus olha a sua criação daqui como vemos. A nossa visão está defeituosa em relação a isso, meu irmão. E convido você a repensar.
Estamos finalizando, mas ainda vou ler mais uma passagem para a gente considerar os animais numa espécie de outro lado, uma outra dimensão. Poderia existir animais em dimensões diferentes. Os animais, eles, como a gente viu aqui, podem estar no Hades, por meio de Eclesiastes 3:19. Eles podem estar vivendo, né, em continuidade no Hades. Mas aqui eu quero fazer uma proposição um pouco arriscada e eu acho que vale a pena, ainda que você possa divergir de mim no questão da interpretação. Agora, olha essa passagem que a gente vai ler aqui usando a Bíblia de Jerusalém agora, tá? Vocês podem ver que a minha mesa está abarrotada de Bíblia aqui, de várias traduções. Vamos ler aqui, usando a Bíblia de Jerusalém. Isaías, capítulo 31, versículo 1. A gente vai começar no versículo 1 para a gente entender um pouco mais do contexto. Ai dos que descem ao Egito à busca do socorro. Procuram apoiar-se em cavalos. Põe sua confiança nos carros, porque são muitos, e nos cavaleiros. Então, aqui temos cavalos, carros e cavaleiros. São 3 classes, tá? Porque são de grande força e não voltam os olhares para o Santo de Israel, não busca Yahweh. Pois bem, versículo 2. Também ele tem sabedoria e pode trazer a desgraça. Ele não deixa de cumprir a palavra. Aqui é Yahvé, ou Yahweh. Assim levantar-se-á contra a corja dos malfeitores. Agora o versículo 3. Pois o egípcio é homem e não Deus. Aqui ele colocou Deus com letra minúscula, talvez para dizer que os egípcios não são como os deuses. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando Yahvé estender a mão, aquele que socorre tropeçará, e o socorrido cairá, e perecerão ambos juntos. O que eu quero dizer aqui para vocês é algo impressionante, essa passagem. Quando eu li ela, falei, meu Deus, tem coisa aqui. Vamos chegar mais perto. Quando ele fala da confiança que Israel estava pondo nos egípcios, ele fala que os egípcios eram homens e não Deus, ou não um Deus, ok? Quando coloca não Deus, o que está querendo dizer? Que na proposição de comparação, na proposta lógica, existe tanto homem quanto Deus. O fato é que os egípcios são homens e não Deus. O fato dos egípcios serem homens não exclui o fato de ter Deus. Apenas atesta que por serem homens não são suficientes. Aí na segunda proposta lógica aparece seus cavalos são carne e não espírito. Do mesmo jeito que homem existe e que Deus existe, e na comparação um não é o outro, aqui nós temos que seguir o mesmo padrão lógico. Senão a gente vai estar ferindo essa marcação, essa conexão, né, de comparação. E o que é a conexão de comparação? Agora não está falando do homem, agora está falando dos cavalos. Só que ao comparar os cavalos, é dito que os cavalos são carne e não espírito. O que me permite, sem penalizar a interpretação bíblica, que pode ter cavalos espírito. Ah, mas você está indo além do texto. Não. E eu vou propor para você, que eu vou pegar essa Bíblia aqui, a Bíblia Peshitta da BV Books, segunda edição, tá? A primeira edição ela tem uns erros, a segunda edição está muito boa. E eu vou ler aqui como que o aramaico traduziu isso aqui no Antigo Testamento, essa proposta aqui, tá? A gente vai ver umas pequenas diferenças e a gente vai falar dessas diferenças agora. Lembrando que o aramaico, a Peshitta, é uma tradução antiga que merece o nosso respeito, tá? Em várias porções. E a gente tem que levar a Peshitta em consideração. Então vamos lá. Isaías, capítulo 31, versículo 3. Eu estou usando a Peshitta aqui, publicada no Brasil pela BV Books, segunda edição. Porque os egípcios são homens e não deuses. Aqui não fala Deus, no singular, aqui fala deuses, tá? Dando a entender, né, que aqui nós estamos fazendo comparações de homens com seres que são superiores aos homens. Agora olha quando ele vai falar do cavalo. E seus cavalos são de carne, não de espírito. Cavalo de carne, cavalo de espírito. Irmão, permita agora
irmão, minha irmã, a gente lembrar um fato que ocorreu com Eliseu. Lembra quando Eliseu começou a ser perseguido pelos exércitos sírios, até porque ele deflagrava os planos dos sírios e Israel conseguia antever e enfrentar, né, os adversários e prevalecer. Quando foram atrás dele, ele ficou numa situação complicada. E ele tinha um servo, tá? Ele tinha um servo que ficou, né, rodeado por um exército, né, uma infantaria ali, um exército pronto para destruí-los. 2 homens e vários cavaleiros e exércitos sírios. Acho que vale a pena a gente ler. Vamos ler essa passagem. Eu vou ler aqui na King James, tá? Aqui, ó, King James, 1611. Isso está em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, eu vou pegar o versículo 14 aqui, para a gente pegar mais o contexto. Portanto, ele enviou para lá cavalos e carruagens e um grande exército. E eles vieram à noite e impuseram cerco à cidade onde estava o profeta e o seu discípulo ali, o seu servo. E quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo, saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagens, carros, né? E seu servo disse a Eliseu: ai, meu mestre, como faremos? Estamos perdidos, estamos acabados, somos só 2 homens. A resposta de Eliseu, porque Eliseu já estava vendo. Eliseu viu, o servo não. O que Eliseu responde? Não temas, glória ao Senhor, porque aqueles, plural, que estão conosco são mais do que estão com eles. Tinha um outro exército que Eliseu via que era maior que o exército sírio. Aí Eliseu faz uma coisa, ele ora, né? Versículo 17. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os olhos para que ele possa enxergar. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, olha o que ele viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos, carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Cavalos, carruagens incandescentes, carruagens de fogo. Que cena era essa? Que cavalos eram esses, irmão? My friend, meu irmão, minha irmã. Que cavalos eram esses que estavam na visão? Você vai dizer, era só uma visão, não era real. E se fosse só uma visão que não fosse real, Eliseu poderia falar, não temas, a gente está tendo só uma visão, é um sonho. Por que Eliseu falou não temas e disse, os que estão conosco eram cavalos. Cavalos! Que cavalos eram esses? Me explica aí. Você que é o crentão, que sabe aí teologia, que você entende aí das principais escolas, dos principais termos, que cavalos eram esses? Se não o cavalo de Isaías 31:3, que os egípcios não tinham, mas Eliseu tinha. Os egípcios tinham um cavalo de carne e Eliseu tinha cavalo de espírito. Os egípcios e os sírios tinham carruagens. Eliseu tinha cavalos de espírito e carruagens de fogo. Explica isso. Não consigo te explicar, meu irmão. A única coisa que eu posso te garantir é que pela Bíblia há animais na dimensão espiritual. A gente tem um conceito de animais limitados aqui à Terra, mas os seres que estavam lá diante do trono se parecem muito mais com animais do que qualquer outra coisa. É que a gente pensa, às vezes, em querubins, serafins como os anjos, mas eles são muito mais criaturas que lembram animais. Tanto é que em Apocalipse, eles são os seres viventes, ali a palavra ser é animal vivente, zoon, no grego. Tudo começou a degringolar quando a gente começou a olhar querubim e serafim como anjos, confundindo as classes, confundindo as famílias celestiais. Meus irmãos, eu poderia estar falando de muito mais aqui, gastando muito mais tempo, mas como vocês já podem ver que o vídeo ficou longo, a gente tem que guardar agora para o volume 2 e o volume 3. Mas a questão que fica é que os animais não são isso que a gente pensa, de animais
simplesmente tolos, irracionais, não têm espírito. Alguns dizem que nem alma eles têm, só são corpos irracionais, e que estão aqui na Terra por um pouco período de tempo. Ora vai servir nos servir de alimento, ora pode nos alegrar, e muitas das vezes serão sofredores por maus tratos, por situações que são feitas pelos homens. Os homens causam maus tratos desses seres, seja desmatando floresta, sendo caçando, sendo judiando mesmo por prazer ou coisa do tipo. Mas Deus não deixa nenhum passarinho cair sem ele. Um dos filhos de Jacó foi reprovado por maltratar búfalos, animais. Na lei era dito que se você matasse um animal, você era penalizado. Você não poderia cozer o filhotinho no leite da sua mãe. Isso era abominável. Deus tinha tratos, e tem tratos com a criação. A criação foi feita para ser governada, e para ela ser governada, ela tem que ganhar de novo uma sabedoria, uma inteligência que ela possa ter uma relação com os homens, uma relação de alto nível, que perdemos por causa da queda. Pode parecer fantasioso o que eu estou falando, pode parecer mais um filme, uma ideia que mais se aproxima com Nárnia do que qualquer outra coisa. Mas, inegavelmente, a gente não pode desprezar essas porções bíblicas. Eu convido você a meditar nessas questões.